5 horas, boa tarde para você. A gente começa reforçando que amanhã é dia de audiência pública para discutir o plano diretor aqui na Câmara. A audiência vai discutir habitação e urbanismo. Você vai ver os tópicos que vão entrar no debate. Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente discute Plano Municipal de Educação. Comissão Especial de Estudos para a Consolidação das Leis apresenta primeiro projeto de lei. Moção apela para a instalação imediata da Vara da Família aqui na cidade. Privatização dos aeroportos é tema de debate aqui no Legislativo. E no Saúde e Bem-Estar, o problema do sobrepeso em crianças. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, tem audiência para a discussão do plano diretor. O tema vai ser habitação e urbanismo. Vamos ver os detalhes, cada tópico que vai ser discutido, então. A Câmara Municipal convida a população para participar da 18ª audiência pública para a discussão do Plano Diretor, Desenvolvimento e Habitação. A Comissão Permanente de Política Urbana vai apresentar os novos conceitos de desenvolvimento, o reequilíbrio como modelo para os próximos 10 anos, implantação do uso misto, permitindo a convivência de empresas e residências em todas as regiões, a retomada da oferta de imóveis para a população e a prioridade para o atendimento das faixas de menor renda. A audiência acontece no dia 11 de novembro, sábado, às 8h30 da manhã, no plenário da Câmara. O endereço é a Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo o evento e você também pode enviar sugestões pela internet no site campinas.sp.leg.br. Participe! Olha, a gente tem reforçado bastante a importância de discutir o plano diretor, que vai dar as diretrizes para a cidade para os próximos 10 anos. E hoje, na nossa entrevista semanal, a gente conversa com o professor João Verde, do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, sobre essa proposta que está em tramitação na Câmara. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, professor. Eu que agradeço o convite. Bom, professor, qual que é a importância, então, já que a gente tem reiterado isso aqui, da participação da população no plano diretor? É muito importante que a população entenda o que é o plano diretor, como a cidade pode progredir, como a cidade pode crescer, pode se desenvolver a partir da legislação que está na Câmara para ser aprovada, né? Foi elaborada. O que a gente pode esperar do desenvolvimento urbanístico de Campinas para os próximos 10 anos, já que a gente espera que a cidade cresça em número de habitantes, né? Na verdade, não é tanto o crescimento em número de habitantes. O que a gente procura com o plano e todo o desenvolvimento, eu participei de muitas audiências públicas, toda a elaboração do plano todos esses anos, né? E faço parte do CMDU também, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, é o desenvolvimento da cidade de Campinas, é o crescimento econômico da cidade, é o crescimento para a população em termos de qualidade de vida, principalmente isso. Se a população vai crescer ou não, é importante que ela cresça, mas com qualidade de vida, cresça com desenvolvimento e com ganhos. Agora, o plano, né, ele propõe algumas mudanças radicais na forma do uso e ocupação de solo da cidade. A Prefeitura agora, por exemplo, vai permitir que empresas e residências convivam na mesma região. O que o senhor pensa dessa nova ocupação que esse plano propõe? Exatamente. Isso é uma proposta que a gente vem defendendo há muitos anos, desde o início das discussões desse plano. O plano traz grandes inovações, é um plano aberto, um plano de grandes inovações, porque hoje há necessidade do empreender, das pessoas que perdem seus empregos, das pessoas que precisam arrumar alguma condição de vida. Então, o plano vem resgatar esse tipo de coisa. Da mesma maneira que a pessoa precisa ter estabelecimentos comerciais perto da sua residência, né, perto do local onde trabalha, que ela possa fazer grande parte das suas atividades a pé, não dependendo do transporte público, não dependendo do transporte individual. Então, essa integração do comércio, do serviço com a habitação é a grande inovação desse plano. Outra questão, discute-se a indústria. O que é indústria? Claro, a pessoa fala indústria, pensa numa grande fábrica com uma chaminé enorme, soltando fumaça. Não, uma padaria é uma indústria de pão, um restaurante é uma indústria de comida,
às vezes uma loja, pequena fábrica de imóveis, uma loja de imóveis que fabrica móveis também. Então, são estabelecimentos que não vão importunar. E o plano também, se tiver algum tipo de relação que possa prejudicar essa relação habitação, residência com a indústria, o comércio que está sendo colocado, o plano também traz a proposta da lei de impacto de vizinhança. Uhum. E existe então essa previsão de aproveitar mais os vazios urbanos, lembrando que a gente tem 2 distritos novos na cidade que concentram 40% da população, né? É importante essa questão de ter essa região mista, até para essa população ter acesso a vários tipos de serviço. Outra grande inovação desse plano é dar mais condições para o uso dessas áreas que estão desocupadas. Porque as pessoas falam muito vazios urbanos, mas às vezes não se atém que às vezes são áreas que têm problemas jurídicos, problemas de família, de divisão de bens, de partilha, ou áreas que às vezes fazer um simples empreendimento de um loteamento para residências, às vezes não paga o custo do desenvolvimento daquele projeto. Então a necessidade de, em vez de ser para casas, ele está abrigando comércio, serviços, indústria e às vezes habitações em condições de verticalização em prédios de apartamentos. Professora, obrigada pela sua participação. Eu conversei então com o professor João Verde. Fica o convite para o senhor também participar amanhã aqui da audiência pública que acontece no plenário para discutir exatamente o tema que o senhor conhece muito bem, que é habitação e urbanismo. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Bom, reforçando que você pode ter acesso, né, a todo o projeto no site campinas.sp.leg.br. E olha, nessa semana a Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu para discutir um plano municipal de educação. O vereador Gustavo Peta conduziu essa semana a reunião da Comissão Permanente da Câmara da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O tema foi o Plano de Educação da Primeira Infância Campineira. Nós já, em outras reuniões, nós chegamos a debater um pouco esse assunto. É um tema muito relevante, importante. A professora Jane Valente, que foi nossa secretária aqui no município de Campinas, tem estudado muito esse tema, esse assunto, e coordena agora por parte da prefeitura o plano municipal. A representante da prefeitura explicou o plano. A estratégia para a efetivação de um plano dessa natureza, ele começa mesmo com reuniões pequenas, mas elas se desdobram, e a nossa ideia é que toda a população possa em algum momento fazer parte, não só da formulação, como do cuidado das crianças em Campinas, para que a gente entenda a importância que é pensar a infância no município metrópole como o nosso. Participaram também do encontro os vereadores Fernando Mendes e Campos Filho. O plano deve ficar pronto em cerca de 8 meses. Pensando nisso, eu acho que realmente nós precisamos de uma mobilização nacional em torno do tema. Nós precisamos de uma mudança cultural, né? Nós precisamos que isso tenha impacto nas políticas públicas, nos orçamentos municipais, nos orçamentos estaduais, no orçamento nacional, né? Para além da campanha da importância, o impacto efetivo, né? E a Comissão Especial de Estudos para a Consolidação das Leis apresentou nesta semana o primeiro projeto de lei que é resultado do trabalho do grupo. Nesta semana, a Comissão Especial de Estudos para a Consolidação e Aplicação das Leis do município apresentou o primeiro resultado. Na terceira reunião de trabalho, o parlamentar Paulo Haddad, que preside a CE, discutiu um projeto de lei que vai unificar 48 normas para agências bancárias. Nessa reunião, nós tivemos a apresentação do nosso primeiro projeto que vai ser protocolado na Casa, que versa sobre as obrigações das agências bancárias e financeiras, que normatizam essas agências, né? Nós temos consolidados 48 projetos que falam sobre as obrigatoriedades,
bebedouros, sanitários, assentos para a população, como também atendimentos, cobranças de tarifas, né, taxas para você ter a sua conta, né, aberta, a conta funcionando. Então foi uma reunião muito boa, uma reunião que trouxe já um primeiro projeto que vai ser, provavelmente já vai ser discutido. A cidade tem pelo menos 15 mil leis e o objetivo da comissão de estudos formada no primeiro semestre é saber quais estão regulamentadas e também quais leis podem ser excluídas por estarem ultrapassadas. A comissão pretende ainda apresentar mais projetos de lei unificando temas. Essa comissão é uma comissão especial de estudo que foi criada aqui no Legislativo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de consolidar e aplicar as leis. O que significa isso? Nós temos vários projetos de leis, né, alguns que já estão em desuso, projetos que existem similaridades entre os projetos, e a ideia é que nós possamos pegar alguns temas, aglutiná-los, analisarmos esses projetos e sair dos temas um único projeto. E os vereadores aprovaram uma moção que apela para a instalação de uma vara especializada da família aqui na nossa cidade. Os vereadores aprovaram durante a 70ª reunião ordinária, que aconteceu nesta quarta-feira, uma moção de autoria do vereador Permínio Monteiro e do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que apela por instalação imediata da Vara da Família em Campinas. Nós estamos apelando ao governador do estado, bem como ao Tribunal de Justiça, para que seja implantado de imediato aqui na cidade de Campinas. No texto do documento, os parlamentares ressaltam que o combate à violência doméstica deve ser prioritário e o sistema jurídico deve se adequar à realidade. Um dos fatores que motivou os autores a protocolarem a moção é a demora na tramitação dos processos. Vamos colocar aqui um final de semana, com um feriado prolongado. A mulher acaba sendo agredida e encaminhada à delegacia, onde ela faz a ocorrência. A delegada pede uma medida protetiva, né, contra a mulher. Porém, até a tramitação desse inquérito na vara, né, criminal, você conta todos os dias, né, do final de semana mais o feriado prolongado, sendo que no próximo dia útil vai ser analisado, poderá ser, ou no outro dia seguinte, ser analisado pelo juiz até ter a resposta. Porém, nesse intervalo, foi questionado que o agressor poderá voltar, né, sabendo do motivo da mulher ter feito a ocorrência, e agredi-la novamente. Então seria uma medida imediata, tendo a vara especializada da violência doméstica contra a mulher. E hoje pela manhã teve a segunda edição do Fórum Agenda Campinas, que debateu com a sociedade e o poder público temas para o desenvolvimento socioeconômico de Campinas. Nesta segunda edição, o tema foi Empreendedorismo Social, ação coletiva, foco e impacto social. Como é possível mudar o país, a cidade até o seu bairro pelo empreendedorismo? O presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, participou do fórum e acredita que mesmo o país em crise financeira, as oportunidades aparecem. Um momento de crise econômica, crise política, e o que as pessoas precisam é realmente oportunidade. A oportunidade, ela é dada através dessas entidades. O Eduardo Lira, eu conheci um pouquinho da história dele, o nosso palestrante aqui hoje, é uma pessoa que veio lá de baixo, uma pessoa que veio da favela, uma pessoa que teve o pai preso por tráfico de drogas, mas uma pessoa que agarrou uma oportunidade que ele teve. Eduardo Lira, assim como milhões de brasileiros, nasceu na favela. Visitava o pai na prisão e tinha um futuro incerto. Mas ele mudou o panorama. Diminuiu o número da estatística negativa e hoje conta uma história real de como mudar o mundo. Eu nasci numa favela, morei num barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. O pai e minha mãe não tinha berço para me colocar, dormia numa banheira. Mas a força da minha mãe me dizer, filho, não é de onde você vem, mas o que importa na vida é para onde você vai, isso me inspirou e me fez acreditar. Então essa força da minha mãe me fez ir para a universidade, me fez escrever um livro chamado Jovens Falcões, me fez transformar esse livro no Gerando Falcões, o meu instituto.
A gente atende com aula de pintura, tênis, coral, futsal, skate, boxe, formando moradores de comunidade com aula de logística, vendas, empreendedorismo, sommelier e capacitando jovens de favelas para serem programadores. Assim como o Eduardo, o objetivo do fórum é discutir como o empreendedorismo pode gerar um lucro para o empresário, mas também fazer a justiça social. Ao você discutir cidades criativas ou você discutir o empreendedorismo social, fica evidente a construção de um futuro em que a nossa comunidade vai ter que trabalhar em parceria com o governo municipal, com o governo estadual, para fazer a melhor política social possível. Um país que está numa crise política, numa crise econômica, de certa forma numa crise ética, como nós estamos, tem que ter apoio de toda a sociedade. E é aí que o Grupo IPTV, ou a Cidade ONU, a IPTV, querem se inserir. Nós precisamos incentivar essas entidades, incentivar essas pessoas que se arriscam. Nós sabemos que não são momentos fáceis que o país vem enfrentando dessa crise econômica, mas é necessário. A pessoa que esteja preparada exatamente para empreender, ela com certeza irá vencer todos os desafios. E essas entidades, elas têm condição de ajudar toda a população a empreender. Em época de crises financeira, política, ética, um passo que pode ser considerado pequeno é o que basta para motivar a sociedade. E se você acorda de manhã acreditando que você não pode, você está certo. Mas se acordar de manhã acreditando que você pode, você também está certo. Eu decidi acreditar que eu podia. Outro convite de agenda aqui da Câmara, segunda-feira tem audiência pública para discussão do orçamento para 2018. A audiência começa às 9h30 da manhã aqui no plenário. O endereço é a Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. Você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. E depois do intervalo você vai ver o Saúde e Bem-Estar com os problemas, do sobrepeso infantil. A gente volta em 1 minuto. O planeta pede socorro. A Terra tem 7 bilhões de habitantes e muitos problemas. O pior deles é a intensa exploração de seus recursos naturais. Diariamente, milhões de pessoas usam a água de forma inadequada, desperdiçando esse líquido tão precioso. Mais da metade do planeta não possui saneamento básico, o que faz com que as pessoas não tenham acesso à água em quantidade e qualidade. Muitos debates são realizados para buscar soluções para este problema. E o Brasil terá o orgulho de sediar pela primeira vez o maior deles, o 8º Fórum Mundial da Água, que acontecerá em março de 2018 em Brasília. Salvar o planeta está em suas mãos. Cada gota de água significará uma nova vida, uma nova esperança. Participe, discuta e transforme o futuro de toda a humanidade. Do Enem, fique esperto e se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição, chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, quem se preparar vai se dar bem. O segundo dia de provas do Enem será neste domingo, 12 de novembro. Leve caneta esferográfica preta transparente. Ministério da Educação, Governo Federal. 5h18, agora de volta com o Jornal Câmara Notícia. E ontem aqui no Legislativo um debate discutiu a privatização dos aeroportos. Durante a noite desta quinta-feira, a pedido da vereadora Mariana Conte, o plenarinho da Câmara Municipal recebeu palestrantes para debater a privatização dos aeroportos e interesses públicos. Eu estou muito feliz com a realização dessa atividade, porque é uma perspectiva que muito pouco se coloca, que tem muito pouco espaço, seja na mídia, seja nas próprias casas legislativas. É uma perspectiva de quem viveu esse processo a partir da ótica dos trabalhadores. A vereadora acredita que os últimos acontecimentos devem servir de exemplo para a população. E eu acredito que é importante que a sociedade faça um balanço, porque a gente precisa aprender com os erros, A gente precisa aprender com os equívocos, a gente fazer o balanço do que
foi esse processo de privatização, até para que a população possa estar olhando do que está se apontando, porque na verdade foi um problema que foi construído e que a solução agora que se apresenta, que o governo apresenta, é mais privatização. É quase como você dá um remédio que agrava o sintoma, né? O mandato da parlamentar já desenvolveu outros debates acerca do tema privatização. É a segunda atividade que a gente faz, fizemos sobre os Correios, fizemos agora sobre os aeroportuários, e eu estou à disposição para as categorias que quiserem entrar em contato com o meu mandato, que a gente possa fazer essa discussão, porque eu acho que é importante publicizar, a partir da ótica de quem está vivenciando do setor mais frágil, né, que são os trabalhadores. Hora do Saúde e Bem-Estar, e hoje a Ana Brasil conta pra gente sobre a nova vacina do vírus influenza e também traz um alerta para o sobrepeso na infância. A cada ano, a OMS, Organização Mundial da Saúde, faz alterações na vacina que vai combater o vírus da gripe em circulação. Vamos ver como funciona. A partir de fevereiro do próximo ano, as vacinas influenza aplicadas no Brasil deverão conter 3 tipos de cepas ou micro-organismos de vírus em combinação, sendo 2 da influenza A e 1 da influenza B. Todos os anos, a imunização é modificada para garantir a proteção contra os tipos virais da gripe em circulação. A atualização faz parte das recomendações feitas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que em setembro de cada ano indica as cepas que devem ser utilizadas no hemisfério sul. E é com base nessas recomendações que a Anvisa define a composição das vacinas. A taxa de sobrepeso em crianças com menos de 5 anos no mundo é de 6%. No Brasil, 7,3%. O Saúde e Bem-Estar procurou uma nutricionista para saber por que isso acontece. Criança aprende por exemplo, né? Então, a gente fala uma coisa engraçadinha, eles repetem a coisa engraçadinha. A gente fala um palavrão, eles repetem palavrão. Assim como a alimentação, a gente não pode obrigar o nosso filho a comer salada, legume e fruta se você não come. Então, eu tenho muito isso em consultório. A mãe dá a criança já tem 1, 2 anos, se alimenta de forma normal, come comida já, a partir de 1 ano, né? Já come comida, 2 anos, alimentação normal, né? E as mães dão uma comida para a criança e come outra. E aí a criança já não come bem, porque já não tá afim, a mãe tá com um pouco de pressa ali para alimentar a criança não come direito. E aí a mãe já desiste, depois a mãe vai lá e come outra coisa. E eu sempre digo aqui que tem que comer junto, né? A alimentação não é só a parte de comer, tem toda uma, né, de sentar na mesa, conversar, toda uma parte social também. E a criança fica feliz, se a mãe vai passear junto, fica toda feliz. Então também vai ficar feliz, não só a mãe, né? Os pais, a família toda, todos comerem juntos também, né? E as mesmas coisas. Então isso agrega muito. Não adianta você mudar, você querer mudar seu filho se você não mudar, né? Então, primeiro começa dos pais, para depois ir para as crianças. Pelos dados dos últimos estudos, a obesidade infantil não tem evoluído. As crianças estão cada vez mais obesas, eu pego cada vez mais criança com problemas de colesterol alto, isso já tem há um tempo, inclusive crianças com gordura no fígado, coisa que antigamente não se via, também não se pesquisava, mas não tinha essa preocupação, né? Então, o Brasil foi de desnutrição para obesidade e está caminhando para os Estados Unidos, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que se conscientizar mesmo. Assim como a gente se preocupa, os adultos se preocupam consigo, a gente tem que pensar principalmente nas crianças. Na hora que começar a introdução alimentar, isso é muito importante. Amamentar é muito importante para que isso a obesidade não venha a se desenvolver na fase adulta ou na infância mesmo. Então, é imprescindível tratar, conscientizar a população sobre a obesidade infantil. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! A frente fria que chega hoje aqui em Campinas deve trazer chuvas no fim da tarde de hoje e também à noite. Já no sábado, o tempo deve ficar mais firme ao longo do dia, olha só.
A mínima é de 18 graus e a máxima vai chegar aos 26 graus. E aí no domingo, tempo firme também, mínima de 18 e a máxima vai chegar aos 27 graus, dados do CEPAGRE da Unicamp. E olha, amanhã é dia do programa Universo Épico, que já está em clima natalino, né, Michel? O Universo Épico desse sábado já está em clima de Natal, eu já até ganhei o meu presente aqui e eu vou contar em primeira mão para vocês o que vai ter de Natal no Shopping Parque Dom Pedro. No estúdio tem entrevista com o Nalon, ele que é ilustrador e vai contar tudo sobre os desenhos que ele faz. Qualquer coisa, dom não existe. Existe muito treinamento, né? Você precisa sentar, precisa treinar bastante, precisa estudar, precisa... fazer aula é uma boa. Vamos conhecer um pouco mais sobre Mulher Maravilha e Ciborgue, que vão estar no filme Liga da Justiça. Tem ainda os filmes que estão chegando, games e séries. E é nesse sábado, às 2 da tarde, com reprise no domingo às 5. Tô te esperando. Tá aí, a gente encerra por aqui também. Bom fim de semana para você. Aproveite bastante com a sua família e com seus amigos e até segunda-feira. Tchau!